Olá, olá, meus amigos, tudo bem? Me chamo Luciano Figueiredo, sou professor do Complexo de Ensino Renato Saraiva e estou aqui hoje dando o pontapé inicial nesse curso que eu amo, que eu adoro, já está comigo aqui há anos no SES, que é o Começando do Zero de Direito Civil. Começando do Zero de Direito Civil, especificamente da parte geral. Nós teremos um curso de 8 encontros. 8 encontros nos quais nós iremos passear por todo o conteúdo programático da parte geral do direito civil. Nós iremos trabalhar com a introdução ao direito civil, a pessoa física, a pessoa jurídica, os direitos da personalidade, domicílios, bens, teoria do ato-fato, negócio jurídico, prescrição e decadência e prova. Até o tema prova nós iremos visitar, que é um tema que geralmente os civilistas não visitam, porque é um tema mais afeto ao direito processual. Mas aqui neste curso, com essa proposta de passear por toda a parte geral, nós iremos enfrentar, inclusive, o tema prova. Você terá, portanto, uma formação muito ampla, uma formação bastante aberta, de maneira a lhe possibilitar não apenas operar o direito civil no dia a dia, mas resolver toda e qualquer prova concursal. O curso, ele além das videoaulas, os nossos 8 encontros, lhe oferecerá ainda um material de apoio, tá? Toda aula tem o material de apoio. O material de apoio é dividido por tema. Às vezes, em uma determinada aula, nós veremos mais de um tema, você terá mais de um material de apoio. Em outras situações, no encontro seguinte, eu estarei dando seguimento ainda ao material de apoio do encontro anterior. Mas, a cada novo assunto, um novo material de apoio. Um material de apoio que conta com os conceitos principais, com os tópicos que serão abordados em aula, jurisprudência, enunciados do Conselho da Justiça Federal, enfim, um material de apoio que será a sua bússola, será o seu norte. Além do material de apoio, o curso lhe confere ainda um dever de casa. Um dever de casa. Você terá sempre exercícios, deveres com questões dos últimos concursos públicos, para que você, após vencer o tema teórico, resolva as questões, promovendo a fixação do seu conteúdo. Além das videoaulas, do roteiro de apoio, do dever de casa, para você que quer uma formação bacana na parte geral, eu lhe indico ainda a aquisição de um livro sistematizado, um livro com palavras principais em negrito, que já nos traga enunciados do Conselho da Justiça Federal, informativos do STJ e do STF, enfim, eu lhe aconselho e lhe indico a coleção Sinopses para Concursos Públicos da editora Juispódio. E lhe indico em especial, a parte geral, que é o nosso volume de número 10. Esse livro é feito por mim e pelo Roberto Figueiredo, ele já está na 7ª edição, é um livro bastante consolidado no mercado, tá? E é um livro que, graças a Deus, joga aí na internet só elogios. É um livro que ano a ano esgota a edição, o pessoal sempre está querendo mais e a gente está sempre trazendo melhoramentos. Você adquirirá a parte geral e verá conosco aqui os temas e já fará o estudo respectivo. Deixo ainda aí, joga na tela, a indicação dos demais volumes, para aqueles que estejam desejosos de seguir nos estudos do direito civil. Afinal de contas, aos outros, começando do zero, modulados, de obrigações, contratos, enfim, responsabilidade civil, família e sucessões. E você pode também ter adquirido aí, começando do zero, o módulo completo. Então você já pode visitar os outros referenciais teóricos. Eu acredito neste produto, mais inclusive, com todas as vênias, do que produtos de volume único, porque é um produto que ele consegue trazer no bojo do seu texto, dentro de si, um número bem grande de informativos, de questões de prova e de enunciados. Coisa que o volume único nem sempre o faz, porque o volume único ele tem um limite de editoração, um limite de paginação. Aqui, quando a gente quebra o livro, a gente consegue fazer uma abordagem muito mais didática, muito mais aberta, muito mais fácil de compreensão, bem como muito mais completa. Por isso que eu acredito nesse produto. E se você compra ele casadinho, tem lá uma promoção da Casadinha no site, você adquire com preço maravilhoso, tá? Então dá um confere, muito mais conteúdo por menos dinheiro, se você fizer esta proporção. Beleza, gente? Sem mais delongas, então, a gente agora vai dar o pontapé inicial no nosso curso, agora que você já conhece aí, as premissas do nosso estudo, vamos agora seguir e vamos começar
com o tópico de número 1. Olha aí na sua tela, você já tem o seu roteirinho aí de número 1 também. Vou começar com o tema 1, que é a introdução ao direito civil. Esse curso é um curso que começa, como o nome mesmo diz, do zero. Então eu vou considerar que você é uma folha em branco, que você nunca viu direito civil na vida. Eu vou começar introduzindo o direito civil. E eu vou introduzir o direito civil, tópico de número 1, com algumas noções introdutórias. Eu costumo recordar que não há como, é impossível alguém passar ao largo do direito civil. Não tem como. Não dá para você passar a sua vida sem ter interface com o direito civil. Eu costumo brincar com os penalistas e eu digo que eu desejo a todos que passem a sua vida sem ter nenhuma relação com o direito penal. O que é complicado, viu? Mas eu desejo. Eu espero que você, no fundo do meu coração, jamais seja vítima de um crime e jamais seja autor de um crime. Eu espero muito. Repito, é difícil, né? A vida é longa, a gente acaba escorregando aqui ou acolá, mas eu desejo muito. Agora, no direito civil, amigo, não tem para onde correr. No direito civil não tem para onde correr, porque o direito civil, você verá comigo aqui no curso, ele lhe acompanha desde antes de você nascer. Desde a época em que você ainda está na barriga da sua mamãe, desde o período em que você ainda é um nascituro. Desde lá, do nascituro, o direito civil está contigo, e ele vai contigo até após a sua morte. Ele vai contigo até após a sua morte regular a sua sucessão. Querido, você foi concebido, quer queira, quer não, o direito civil está com você. É o direito civil que vai dizer quando é que você adquire personalidade jurídica. Leia-se, quando é que você pode praticar atos da vida civil. É o direito civil que vai lhe dizer quando é que você tem a maioridade. É o direito civil que vai lhe dizer se você foi emancipado ou não. Como é que regula o seu casamento, união estável. Querido, o direito civil vai dizer como você será proprietário, como você contratará. Não há como você passar o dia, não há como você passar a vida avessa ao direito civil. Daí porque o que nós vamos estudar aqui no curso, que é a parte geral do direito civil, é de suma importância não apenas para você que vai fazer uma prova de concurso, não apenas para você que é dedicado à advocacia, ao Ministério Público, mas para você que tem uma vida, né? Afinal de contas, você precisa dominar estes tópicos para exercitar a sua cidadania. Pois bem, visto isto, eu avanço alguns conceitos importantes, alguns conceitos que vocês irão ouvir durante o curso e que eu gostaria que vocês tivessem de forma muito esclarecida, já em mente, como premissa, para que confusão não exista. Primeiro conceito aí, né, a primeira diferenciação que nós iremos fazer, é o direito natural do direito positivo. O que é o direito natural? O direito natural é um direito que pré-existe à legislação. Ele é anterior à norma. Ele é anterior à norma e tem um caráter universal. Então é um direito que pré-existe à legislação, eu dizia. Ele é anterior à norma e ele tem, eu dizia, um caráter universal. Este é o nosso direito natural. Quer ver um exemplo de um direito natural? O direito à vida. Não é preciso que uma lei diga que alguém tem direito à vida. O direito à vida é um direito natural. Ele pré-existe à norma, ele é universal. O direito natural foi um dos grandes fundamentos, por exemplo, para condenar muitos oficiais da Alemanha após a Segunda Grande Guerra, lá no Tribunal de Nuremberg. Vocês se recordam da história? Né? A Alemanha, né, promoveu aquele holocausto, enfim, lá na Segunda Grande Guerra Mundial, e após a Alemanha ter sido derrotada, foi criado o Tribunal de Nuremberg. É bem verdade que o Tribunal de Nuremberg acabou sendo um tribunal de exceção. Você sabe o que é um tribunal de exceção, Marquinhos? Tribunal de exceção é um tribunal criado após o fato. O tribunal não deve ser criado após o fato, o juízo não deve ser criado após o fato. Porque se você cria um juízo após o fato, esse juízo já é criado de forma contaminada. O juízo deve ser criado antes do fato. O Tribunal de Nuremberg não. O Tribunal de Nuremberg foi criado após a guerra, pelos vencedores da guerra, para julgar os vencidos. Pô, você acha que eles iriam absolver ou condenar os caras? Né? Era um juízo de exceção, obviamente. E lá, no julgamento, muitos oficiais da Alemanha foram ouvidos e eles sempre traziam a mesma tese. Nós
colocávamos pessoas em câmara de gás e matávamos estas pessoas porque os nossos superiores assim mandavam. E nós tínhamos que cumprir a ordem, sob pena de crime de desobediência, sob pena de descumprimento da norma alemã. Amigo, não dá para você cumprir uma norma que manda pegar pessoas e colocar em uma câmara de gás. Não dá. Não dá para você fazer isso. Essa norma, ela viola um direito pré-existente. Essa norma, ela viola um direito natural, que tem um caráter universal, que é o direito à vida. Então, o direito natural é aquele que pré-existe a norma, é aquele que, além de pré-existir a norma, ele tem um caráter universal. Ele não precisa estar escrito em uma lei. Ele é óbvio, ele decorre da própria natureza humana. E o que seria o direito positivo? O direito positivo é o direito legislado. É o direito legislado. É o direito legislado. Eu não estou aqui com o Código Civil. Antigamente eu levantava um Código Civil na aula e dizia, tá aqui o direito positivo. Mas agora com a história do iPhone, né? A gente tem o Código Civil dos smartphones, a gente tem o Código Civil dentro do próprio smartphone. Não vou levantar aqui o meu smartphone. Mas veja, é o direito legislado. É o artigo 1º, o artigo 2º, artigo 15º. Esse é o direito positivo, o direito positivado. É a lei criada. Esse direito positivo, e aí já avanço ao item 2.2, ele se subdivide em objetivo e subjetivo. Objetivo e subjetivo. O objetivo é a lei em si. É a lei em si. A lei em si que traz um comando geral, traz um comando abstrato. Então a lei em si traz um comando geral, um comando abstrato. Por exemplo, se você for no Código Civil, lá no artigo 1228, ele lhe dirá que o proprietário tem a faculdade de uso, gozo, fruição e disposição do bem. É um direito objetivo. Está lá na lei, positivado. Proprietário, cidadão proprietário tem faculdade de uso, gozo, fruição e disposição do bem. Beleza. Eu, Luciano, tenho um imóvel. Tenho um imóvel, qual eu resido. Sobre este imóvel, eu tenho faculdade de uso, gozo, disposição e fruição. Esse direito objetivo, ele acaba me gerando um direito para mim, subjetivo, que é o direito concreto de um determinado sujeito, de um determinado cidadão. Então, o direito concreto, eu dizia, de um determinado sujeito, de um determinado cidadão. Quando eu compro um imóvel, aquela norma objetiva, geral, abstrata, ela acaba se encaixando na minha situação concreta. E eu, Luciano, passo a ter um direito subjetivo sobre aquele imóvel. Eu passo a ter ali um direito de usar, gozar, dispor, fruir e assim por diante. Tá bom, Luciano, mas o que é que eu devo entender ainda aí nos conceitos importantes por direito potestativo, professor? O que é o direito potestativo? Direito potestativo vem da expressão potestas. E potestas significa poder. Direito potestativo, eu dizia, vem da expressão potestas, e potestas significa poder. Potestas significa poder. Quem tem o direito potestativo, o titular de um direito potestativo, ele poderá ingressar na esfera jurídica de alguém e submeter esta pessoa. Ele pode ingressar na esfera jurídica de alguém e ele pode submeter esta pessoa. Aí ele tem uma potestas, ele tem um poder. Professor, dá um exemplo de direito potestativo para que eu possa compreender. E dou sim. O seu direito, por exemplo, de pedir o divórcio. O seu direito ao divórcio é um direito potestativo, é irresistível. Não tem como a outra parte ele negar o divórcio. Não há como. Às vezes eu atendo pessoas no escritório, aí o sujeito chega lá, ou a cidadã chega lá e diz, ó, Luciano, minha esposa ou meu marido está querendo se divorciar. Ele que vá pensando que vai se divorciar. Você vai fazer o quê, querido? Duas pessoas apenas ficam em matrimônio, em casamento, se assim desejarem.
Se elas não mais desejarem, nós teremos um divórcio. Nós teremos um divórcio. Porque há ali um direito potestativo, uma potestas. Você pode até discutir questões acessórias ao divórcio. Divisão patrimonial, se há ou não pensão alimentícia, guarda e visitação dos filhos. Estas questões acessórias você poderá até discutir. Pode até discutir. Mas divórcio vai ter. O divórcio é um direito potestativo. Quer ver o segundo exemplo? O seu direito de pedir demissão é irresistível. O seu empregador, ele não poderá lhe negar a demissão. Não tem como o empregador lhe negar a demissão. O empregador, não quero mais trabalhar com você não, quero minha demissão. Não dou? Como assim não dá, amigo? É um direito potestativo. Eu tenho o direito de pedir o meu desligamento. Lógico. Direito potestativo, ele é irresistível. Ainda aí nos conceitos importantes. E o que é que eu devo entender por direito público e direito privado? O direito público é aquele, diz a doutrina, que costuma ter por objeto uma relação vertical. Vertical entre o Estado e o particular. É uma relação vertical entre o Estado e o particular. O Estado, em virtude da supremacia do interesse público, ele acaba tendo uma posição privilegiada. Então, como há lá uma supremacia do interesse público, eu dizia, o Estado ele acaba tendo uma posição privilegiada, ele acaba tendo uma posição de privilégio em relação a este particular. Ele acaba impondo regras, ele acaba impondo situações. Fazem parte do direito público o direito tributário, o Estado lhe impõe a tributação. O direito administrativo, o Estado lhe impõe regras administrativas e assim por diante. Já o direito privado é aquele que envolve uma relação horizontal. Horizontal entre particulares. Então ele envolve uma relação horizontal entre particulares, como diz a doutrina, entre iguais ou quase iguais. Né? Quase iguais porque às vezes uma parte tem mais poder econômico do que a outra, mas entre iguais ou quase iguais. Então você tem ali uma relação privada, uma relação entre duas pessoas iguais ou entre duas pessoas quase iguais. É o nosso direito privado. No direito privado nós temos o direito civil, nós temos o direito empresarial, no direito do consumidor, que aí já é quase iguais, né? E tantos outros ramos. Perfeito. Veja você que o direito civil, ele se insere no ramo do direito privado. Ele se insere no ramo das relações horizontais. O direito civil, portanto, já avançando é o tópico de número 3, né? Ele contextualizando esta introdução ao conteúdo, o direito civil, portanto, é aquele responsável por regular as relações privadas. É aquele responsável por regular as relações horizontais. Então ele vai regular as nossas relações privadas, ele vai regular as nossas relações horizontais, entre iguais e quase iguais, como a propriedade, como o contrato, a exemplo de uma locação, a exemplo de uma prestação de serviço, a exemplo de um empréstimo, enfim. O direito civil, ele regrará estas situações entre iguais e quase iguais. Se você olhar para o direito civil brasileiro, você verifica que o diploma principal, o diploma legislativo principal do direito civil brasileiro, obviamente, é o nosso famoso Código Civil. Né? O Código Civil, sem dúvidas, é o diploma principal do direito civil brasileiro. E o Código Civil, ele é dividido em duas partes. Parte geral e parte especial. A parte geral, ela trata dos sujeitos, dos bens e da relação jurídica. Sujeitos, bens e relação jurídica. São os temas regulados na parte geral. Então a parte geral ela nos traz aí tratamento dedicado aos sujeitos, aos bens e à relação jurídica. Quem são os sujeitos? Aí trata lá pessoa física e pessoa jurídica. Quem são os bens, que são os bens jurídicos, como é que se dá essa relação jurídica, que é a teoria do ato, fato e negócio jurídico. É isso que se dedica à parte geral. Já a parte especial, ela tem livros específicos
que tratam das obrigações, dos contratos, da responsabilidade civil, da propriedade, da família e das sucessões. Pronto. Obrigações, contratos, responsabilidade civil, propriedade, família e sucessões. Propriedade que nós chamamos de reais, né? Ou direito das coisas, enfim. Família e sucessões. O que você vai estudar comigo neste módulo inicial de 8 aulas é a parte geral. O que nós iremos estudar aqui nesse módulo inicial de 8 aulas, eu dizia, é a nossa parte geral, tá? Então, o nosso módulo aqui, nosso começando do zero, começa a partir de agora, é a parte geral do direito civil. E o primeiro tópico da parte geral do direito civil que nós iremos estudar é a pessoa física. Pessoa física, natural ou de existência visível. Antes de entrar nesse tópico, né, porque muitas dúvidas sobre isso chegam lá no plantão de dúvidas, eu queria registrar que o tema lei de introdução será estudado também, tá? Lei de introdução será estudado, é o último tema do curso. É porque o tema lei de introdução, apesar do nome de ser lei de introdução, ele exige que você tenha alguns conhecimentos pretéritos importantes. Tá? E como eu parto do pressuposto de que você chegou aqui uma folha em branco, começando do zero, eu deixo ele para o final, porque aí fica mais fácil de dar exemplos, porque vocês já viram temas pretéritos. Então não se preocupem, teremos a aula de lei de introdução. Tá bom? Então vou começar com a pessoa física, natural ou de existência visível. Olha aí na sua tela, é o nosso tema de número 2. E eu vou começar aqui com a nossa personalidade jurídica. O que é que eu devo entender por personalidade jurídica? A personalidade jurídica é a aptidão genérica para titularizar direitos e contrair deveres na ordem civil. Aptidão genérica para titularizar direitos e contrair deveres na ordem civil. Essa é a nossa personalidade jurídica. Veja bem, quem tem personalidade jurídica é chamado de sujeito de direito. Então, aquele que é dotado de personalidade jurídica é chamado de sujeito de direito. E no Brasil, nós temos dois principais sujeitos de direito. A pessoa física e a pessoa jurídica. Então, mantenha aí na tela. Personalidade jurídica, você viu comigo, é a aptidão genérica para titularizar direitos e contrair deveres na ordem civil. Ok. Aquele que tem personalidade jurídica é chamado de sujeito de direito. Beleza. E no Brasil, nós temos dois principais sujeitos de direito. Pessoa física e pessoa jurídica. Nessa linha de pensamento, afirma a doutrina que a personalidade jurídica acaba sendo um atributo, uma qualidade inerente à pessoa. Personalidade jurídica é um atributo, personalidade jurídica é uma qualidade inerente à pessoa. Se é pessoa, é dotada de personalidade jurídica. Se é pessoa, eu dizia, é dotada de personalidade jurídica. É um atributo, é uma qualidade inerente à pessoa. Ah, Luciano, e os animais? Os animais seriam dotados de personalidade jurídica no Brasil? Seguramente que não. Os animais são bens móveis. Artigo 82 do Código Civil. Se encaixam no conceito de semoventes. São bens móveis, artigo 82 do Código Civil, eu dizia, se encaixam no conceito de semoventes aqueles que se movem por força própria. Tá? Então vão se encaixar lá nos semoventes, aqueles que se movem por força própria. Ah, professor, é que o senhor não conhece o meu cachorro. Meu cachorro é um espetáculo. Quando eu estou doente, fica do meu lado. Quando eu viajo, faz greve de fome. Quando eu chego em casa, professor, que eu vou estacionar o carro lá embaixo, ele já começa a latir lá em cima. Eu sei disso, eu tenho um cachorro. Faz isso tudo. Ah, Luciano, não é possível. O direito não confere personalidade jurídica ao cachorro? Não, não confere. Direito brasileiro não confere. O cachorro é um bem móvel, semovente. Tanto é assim que você não pode, por exemplo, registrar uma propriedade em nome de seu cachorro. Já pensou?
Nossa, gosto tanto do meu cachorro que vou dar um imóvel para ele em doação. Não dá. Não dá para seu cachorro ser proprietário de um imóvel. Seu cachorro não é sujeito de direito. Seu cachorro ele não tem aptidão genérica para titularizar direitos e contrair deveres na ordem jurídica. Não dá para ele ser proprietário de um imóvel. Ainda aí. Luciano, e quem seriam os entes despersonalizados? Quem são os entes despersonalizados? Ente despersonalizado, como o nome mesmo diz, é aquele desprovido de personalidade jurídica. Ente despersonalizado é aquele desprovido de personalidade jurídica. Ele não tem personalidade jurídica. Há vários exemplos que nós podemos citar aqui. Herança jacente. Jacente escreve assim. Herança vacante. Massa falida. Herança jacente. Herança vacante. Massa falida. Espólio. Então, herança adjacente, herança vacante, massa falida, espólio, sociedade irregular, sociedade de fato. Todos aí são entes despersonalizados. Todos aí, eu dizia, são entes despersonalizados. Entes desprovidos de personalidade jurídica. Herança adjacente, herança vacante, massa falida, espólio, sociedade irregular, sociedade de fato. Mas olha que curioso, apesar de despersonalizados, estes entes, eventualmente, funcionam como sujeito de direitos. Então, apesar de despersonalizado, eu dizia, esse ente, eventualmente, funciona como sujeito de direito. Esse ente, eventualmente, eventualmente é contratado, por exemplo, tem um bem lá em um espólio de fulano de tal, ainda não acabou o processo, não teve a partilha, e o espólio deu esse bem em locação a João. É possível? É. O espólio vai ser lá representado pelo inventariante, o bem vai ser dado em locação. Veja lá. É um ente despersonalizado, o espólio, que está figurando em um contrato, está dando um bem em locação. Então, o ente despersonalizado, eventualmente, ele poderá sim ser sujeito de direito. Ele pode sim ser sujeito de direito, eventualmente. Daí porque o Código de Processo Civil, lá no artigo 75, acaba conferindo a estes entes o que nós chamamos de capacidade judiciária. Ou, se você preferir, capacidade postulatória. Capacidade judiciária, ou se você preferir, capacidade postulatória. Estes entes, eventualmente, eles podem figurar em processo. Eles podem postular em processo. Eles terão, eventualmente, capacidade judiciária. Eles terão, eventualmente, capacidade postulatória. Beleza, gente? Ok? Então, agora que você já sabe o que é a personalidade jurídica, você avança comigo para conceituarmos a pessoa física, que também pode ser chamada de pessoa natural ou pessoa de existência visível. Pessoa física, natural ou de existência visível. Quem é a pessoa física? A pessoa física é um ente dotado de estrutura ou complexidade biopsicológica. Então, pessoa física vai ser um ente dotado de estrutura, pessoa física será um ente dotado de complexidade biopsicológica. Toma cuidado, porque antigamente conceituava-se a pessoa física como ente biologicamente criado. Este conceito de pessoa física como ente biologicamente criado ficou para trás. Ele ficou para trás, porque hoje nós temos métodos artificiais de criação. Nós temos hoje métodos artificiais de criação. Leia-se, a pessoa física não necessariamente será naturalmente criada. Então, pessoa física é um ente dotado de estrutura ou complexidade biopsicológica. Mas, Luciano, como é que funcionam estes métodos artificiais de criação? Sobre isto, conversaremos no nosso segundo bloco. Até daqui a pouco.